bom dia a todos. Peço perdão aí pelo pequeno atraso, contratempo, né? Agradeço aí aos professores André e Félix pela oportunidade, né? E, bom, vou me apresentar, eu sou Marco Aurélio, aluno lá do ITA de pós-doutorado, e meu supervisor é o professor Renan Lima, né? Eu vou tratar aqui de projeto de preditores robustos para sensoriamento remoto e monitoramento de aeronaves, né? Fiz algumas podas para caber no slot aí de 20 minutos, bem como eu fiz uma escolha, né? Resolvi contar os resultados desde o primeiro, né? Mesmo tendo outros resultados hoje, mas espero ter outra oportunidade e a gente atualiza isso, né? Então, sobre o projeto de preditores robustos para sensoriamento remoto, né? Eu vou fazer uma contextualização. Hoje, né, até pensando naquela figura lá que o professor André colocou no primeiro dia, com os diversos níveis, né, e a corrente, a correspondente participação de cada instituição nesses diversos níveis, né, nós estaríamos ali naquele segundo nível, né, entre o solo e o espacial, né? E para essa, vamos chamar assim, tarefa de predição, né, nós pensamos, até com uma visão mínima de futuro, né, em controle sem fio, né? E o controle sem fio hoje é uma área que vem se desenvolvendo aí já há alguns anos e provavelmente terá um impacto num futuro próximo para além do uso nos sensores, né? Porque as soluções hoje são até certo ponto bem resolvidas a nível de sensores, mas quando se fala de controle a nível de atuador, né, via wireless, as soluções não são tão bem comportadas, não há tanta solução fechada assim, em virtude de características dessa rede e das suas características, né? Então, diante de uma rede wireless e tendo aí a perspectiva, né, de estimação, né, de uma aeronave dentro do seu envelope de voo, o que transmite segurança para as operações de sensoriamento remoto, nós nos impusemos aí a tarefa de lidar com essa rede wireless, né, que tem uma sequência de dados a transmitir, né, que é contaminada por ruído externo, por exemplo, e uma sequência de dados transmitidos, né? Então, ao incluir os atuadores, né, nessa rede wireless e visando aí um Network Control System, é possível, né, ir além de aplicações de monitoramento e atuar ativamente com o sistema. Mas, claro, as soluções, elas aumentam em complexidade, né, e aumentam também em custo computacional. Então, diante desse cenário aí, né, nós temos dois objetivos. Um a nível de síntese de preditor, né, objetivando aí o monitoramento de uma aeronave dentro do seu envelope de voo, né, visando segurança nas operações de sensoriamento remoto, e análise de estabilidade, onde, considerando incertezas, tanto os ruídos que são inerentes a essa rede, como incertezas de modelagem, né? Nós temos a oportunidade, né, de também realizar análise de estabilidade, onde, partindo de
incerteza politópica como nós partimos, determinar a largura do intervalo que os parâmetros incertos podem ter e de forma que ainda exista a garantia de estabilidade, né? Então, o ponto de partida, né, foi preditores baseados em observadores de distúrbio, né, onde os distúrbios eles são observados, né, e contribuem, né, são inseridos em um modelo aumentado, visando aí a estimação dos estados, visando o monitoramento dessa posição da aeronave nos limites dados pelo envelope de voo, né? Então, o modelo inicial, né, uma simplificação em espaço de estados, contempla aqui o ruído, né? As matrizes todas sem incerteza inicialmente e abaixo a sua solução no tempo. Bem, inicialmente, alguns testes foram feitos com resultados recentemente publicados, né? Inclusive, que atribuía ao ruído o papel também de encapsular as incertezas paramétricas, né? E aí nós observamos que, comparando já com a solução adotada, que eu vou mostrar nos slides seguintes, o intervalo de variação do parâmetro, né, cuja incerteza era encapsulada no ruído, era menor nessas soluções que supunham as dinâmicas sem incerteza, né, vis-à-vis a nossa solução, que supõe a dinâmica, as matrizes do sistema com incerteza politópica, né? Há outras posições também, mas eu falo disso mais adiante. Então, nesse cenário, o nosso desenvolvimento continuou, a nossa pesquisa continuou, e olhando para a solução temporal, em vermelho, né, há o que representa aí o distúrbio, né? E nessa previsão, nessa estimação do distúrbio, nós não temos como entrada o distúrbio em T, ou seja, no momento da amostragem. Claro, nós só vamos ter o distúrbio a posteriori. Então, essa integral não conseguiria ser resolvida. Por conta disso, foi adotada uma estratégia, né, de aproximá-la por uma expansão em Taylor, né, onde é possível aí ter um grau de liberdade tanto em G, né, que assume que o lugar desse infinito, como em R. R seria um outro grau de liberdade correspondente a derivadas do ruído. Ora, esse ruído é suposto bem comportado e diferenciável, né, ao longo do intervalo de tempo. Essa suposição, essa hipótese é importante para que isso seja possível, né? Então, essa foi um ponto de partida, e com esse toy problema nós ficamos algum tempo fazendo alguns testes para ver como que o modelo se comportava. Uma outra questão é que o modelo, ele se mostrou até certo ponto inflexível, porque não é a mesma coisa que sintetizar um ganho para uma dinâmica exposta aí a um ruído de alta intensidade, né, vis-à-vis uma dinâmica como, por exemplo, a dosagem de insulina para um paciente diabético. Então, no segundo caso, o ganho era muito alto. E não há nessa formulação aí a possibilidade de ter normas menores do ganho, né? Então, tudo isso levou à adoção de algumas, vamos dizer assim, incrementos de complexidade no modelo.
O primeiro, eu já falei um pouco dele, é a adoção de incerteza politópica, onde as matrizes, né, do sistema foram também supostas, incertas, né, e pertencentes a um polítopo, e os parâmetros incertos, né, supostos aí invariantes no tempo, tomam valores em um simplex unitário, né? À medida que nós temos mais incertezas, como também foi suposta a incerteza no período de amostragem, nós temos aí um cenário com multisimplexes, né? E essa solução, ela pode ser extrapolada também para incertezas no atraso, né? E aí teríamos mais um simplex, né? E o grau de complexidade, é claro, ele cresce à medida que tudo isso vai sendo incorporado ao modelo. Claro que com essa crescente admissão de possibilidades de incerteza, há uma perda de performance do controlador, ou o seu dual, né, o observador. Mas é uma questão de característica do projeto, né, e de requisitos que nós estamos lidando, né? Então, além da incerteza politópica, uma outra complexidade foi adicionada. Quando nós estávamos lá com o toy problem, aquela equação de estado ali e sua evolução no tempo, o que garantia a estabilidade, né, na síntese aí do observador, era uma matriz de Lyapunov. À medida que nós adotamos incertezas na matriz de estado, né, nas matrizes do sistema, deixa de fazer sentido uma matriz só para todo domínio de incerteza, pois a condição fica muito restrita, fica muito conservadora. Então, a solução adotada foi adotar a matriz de Lyapunov, fruto da função de Lyapunov que garante, preserva a estabilidade, polinomial, né? E aí, por exemplo, pensando em 4 matrizes incertas, né? E mais o grau de liberdade. Supondo grau 2, nós teríamos 10 matrizes de Lyapunov, né? E isso torna o problema mais relaxado e, consequentemente, aumenta a faixa na qual o parâmetro pode variar com garantia de estabilidade, né? Tudo isso para lidar com os requisitos desse controle via rede wireless e também com incertezas na modelagem. E a partir daí, uma outra complexidade que foi a discretização das matrizes do sistema. Ora, eu falei há pouco na discretização, numa aproximação da integral do ruído, né? Essa aí tomada para um determinado grau G na sua expansão em série de Taylor e para diversos R's, né? O R está aqui nessa parcela mostrada em vermelho, né? Que corresponderiam aí com algum abuso de notação a derivadas desse ruído, né? Agora eu estou falando a discretização das matrizes do sistema, o que me dá a garantia de estabilidade ao mesmo tempo em tempo discreto e a tempo contínuo, né? Isso é forte e, novamente, né, aumenta a complexidade aí do modelo, né? Principalmente com essas soluções polinomiais em que as condições em desigualdades matriciais lineares ganham muitas linhas, né? E também muitas variáveis, porque mais adiante os senhores poderão perceber que na síntese do observador, diferentemente daquela condição lá atrás que eu comentei, que todas as incertezas eram depositadas no ruído W, né?
se usava a estabilidade quadrática, a matriz de Lyapunov, na síntese, ela estava ligada, né, à dinâmica, né? E nas nossas condições seguintes, essa matriz ela está desacoplada da dinâmica, né? Resultando aí em condições, obviamente, mais relaxadas e aumentando aí a factibilidade do problema de otimização associado. Então, os resultados, eles foram, inicialmente, né, via dualidade, né, e observador de Leuenberger. Esses resultados tiveram aí uma equivalência numérica, né? Nós, a partir de ambos os caminhos, né, nós chegamos ao mesmo resultado, e a partir daquelas matrizes discretizadas, nós chegamos a esse estado aumentado, onde as matrizes discretizadas da dinâmica, elas são associadas a um resíduo limitado superiormente. E aí tem um problema, pois a condição que era necessária e suficiente também, por isso passa a ser somente suficiente. Mas é uma forma de lidar aí com a inserção de tantas incertezas, né, nesse cálculo. E também nós supusemos um atraso, né, aqui tomado um atraso constante, menor que o período de amostragem, mas ele pode ser tanto um atraso incerto, como pode ser um atraso variante no tempo, limitado a um intervalo com uma taxa de variação conhecida, né? Então, a partir desse modelo aumentado, nós, inicialmente, com aquelas duas opções ali, dualidade e observador de Leuenberger, nós partimos para a síntese do preditor baseado na observação dos distúrbios, né? E nós chegamos ao primeiro teorema, que diz que essa matriz de malha, essa expressão de malha fechada, né, fechada aqui pelo o que está representado aí como o ganho do observador, né, ela vai, nesse teorema, garantir a alocação dos polos em uma região, nessa região D, né, no plano complexo, que garante para todo o espaço, para todo o domínio de incerteza, né, os resultados. E essa, vamos chamar assim, de estabilidade, ela garante requisitos de desempenho desse observador. Tipicamente, é o settling time, né, que também é a norma do ganho, né, e por um parâmetro escalar, ela pode ser ajustada conforme o projeto que nós estejamos lidando, permitindo ganhos por normas menores, né? O resultado... Marco, você tem mais 2 minutos, por favor. Sim. Com a minha poda eu vou conseguir chegar. Bom, esse resultado ele é condicionado à existência das matrizes X e Y e a matriz de Lyapunov tomada polinomial, né? Então, esse resultado ele se mostrou melhor, né, do que resultados recentes obtidos aí na literatura. Bom, aí as conclusões, né? As conclusões, a despeito de um maior esforço computacional, as condições para a síntese do ganho do preditor baseado em distúrbios, de forma a observar essa aeronave no seu envelope de voo, ela se mostrou superior às condições recentemente publicadas na literatura, né? Os resultados com a matriz de Lyapunov adotada também superaram os resultados com estabilidade quadrática, né?
os resultados eles nos encorajam a buscar aplicações mais próximas da realidade, porque foram usados exemplos de artigo até aqui, né? E hoje nós temos já condições que permitem lidar também com ruído de medida e sistemas variantes no tempo, né? Sistemas LPV. Os resultados, esses primeiros resultados serão submetidos ao SBAI, bem como ao COBEM. Dois resultados diferentes, e um terceiro artigo em fase final de elaboração, isso será submetido a um periódico internacional. E assim eu termino com um atraso aí de 45 segundos aproximadamente. Agradeço aos senhores, as perguntas e questionamentos são bem-vindos, bem como a oportunidade aí de colaboração. Agradeço e muito obrigado.